Olá, meu nome é Maria Fernanda e hoje o nosso breve estudo será sobre o tema A Alma e o Corpo, a partir de perguntas do Livro dos Espíritos, capítulo 2, intitulado, da Encarnação dos Espíritos. As perguntas 135 a 139 tratam desse tema. E para refletir um pouco sobre ele, nós vamos também utilizar o Livro dos Médiuns. Vamos lá? Bom, Kardec pergunta então aos espíritos, na questão 135. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Então, tentando entender, essas características do humano e daquilo que o torna, diferente, especial, dentro da criação. Kardec pergunta, além do que a gente já conhece, do corpo, tem alguma coisa a mais, já que a alma também, já vinha sendo escrutinada aí. E aí os espíritos respondem, há o laço que liga a alma ao corpo. Então, além da alma, além do corpo, os espíritos falam sobre um laço que ligaria um ao outro. E claro, então, que Kardec continua perguntando, de que natureza, então, é esse laço, Que laço é esse? E os espíritos respondem, ele pergunta qual é a natureza. Então, os espíritos respondem, é semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. Então, haveria um laço com uma característica diferente, uma característica semimaterial, não é uma coisa nem outra. Não tem a característica exata do espírito, nem a característica exata do corpo. É de natureza intermediária. É preciso que seja assim para que os dois, o corpo, e o espírito, se possam comunicar um com o outro. Então, eu fui fazendo aí alguns grifos, alguns destaques de algumas coisas para a gente pensar. Tem uma característica da natureza aí que os espíritos já expõem, mas também algumas outras características de ordem prática, É preciso, então, que tenha essa característica semimaterial, essa natureza intermediária, para permitir que coisas de natureza tão diferentes, ou de características, tão diferentes, possam se comunicar. Então, ele fala que essa característica faz com que seja possível a comunicação de um com o outro. Por meio desse laço, continuam os espíritos, é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, ou seja, que a matéria atua sobre o espírito. Então, é através desse laço que um influencia o outro. É através desse laço que é possível essa comunicação, então, da alma com o corpo. Então, parece ser realmente algo muito especial, de que alguns já temos conhecimento, Mas vamos em frente. Tá? O próximo. Então, nessa própria pergunta 135 vem esse complemento, nessa continuação. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Que partes são essas? Primeira parte, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, vamos guardar aí essa palavrinha, por isso que ela está sublinhada, essa expressão, princípio vital. Então, o corpo, o homem, então, é formado por 3 partes essenciais. O corpo, ou ser material, que é inclusive parecido então com os animais, por isso que para estudar, para conhecer as características do corpo humano, nós fazemos muitas vezes ainda, O homem ainda vem fazendo ao longo do tempo experiências, por exemplo, com animais. É por isso que, tendo essas características semelhantes, o tecido animal, de outros animais, como a gente vê nos laboratórios experiências com ratos, mais de situações mais de aproximação maior com as características animais, os porcos, por exemplo, são também alvo, de estudo, os corpos, são alvos de estudo. Bom, e aí o segundo elemento, a alma.
a alma, então já tem uma definição aqui importante, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Então a gente sabe, né, já estudamos em outros momentos na própria obra e perguntas anteriores a essa, né, 134, fala sobre isso, essas definições. Então, a alma como o espírito encarnado, né, como ele fala aqui. E fala então que a alma, né, esse espírito encarnado tem no corpo a sua habitação. Então a gente tem que guardar essa expressão também. O corpo é a habitação do espírito encarnado. E o terceiro elemento, o princípio intermediário ou perispírito. Então, aquele laço de natureza semimaterial dito anteriormente, ele dá aqui o nome de perispírito. Provavelmente nós já ouvimos falar de perispírito em algum outro momento, mas bom voltarmos à origem, então, né, dos conceitos. E aí ele fala: perispírito, substância semimaterial, como foi dito anteriormente, que serve de primeiro envoltório para o espírito e liga a alma ao corpo. Então, o perispírito, como essa característica, né, tendo essa característica, essa natureza semimaterial, é o primeiro envoltório do espírito, faz a ligação entre a alma e o corpo, a alma e o espírito encarnado, né? Então, o corpo é a habitação do espírito encarnado, como disse ali, da alma, e o que liga uma coisa à outra é o perispírito. Tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Interessante a gente reter essa informação, lembrando então que essa descrição começa falando então que o homem é, portanto, formado por três partes essenciais. Porque lá na frente ele vai falar, bom, isso pode ser qualquer coisa menos o homem. Por quê? Quando a gente chegar lá, vocês vão se lembrar, bom, porque está faltando alguma das partes. Então, sempre que estiver se referindo ao homem, nós vamos sempre nos remeter a essa organização: o corpo, a alma e o perispírito. Bom, na continuação, nós recorremos aqui ao livro dos médiuns, né, como nós falamos anteriormente, porque nessa segunda parte que fala dessas questões relacionadas à interferência, né, do espírito na matéria, tem uma dissertação grande a respeito do perispírito e dessas interseções e das interações que vale a pena ser relida com mais profundidade. Mas falando então do perispírito, dentro de um determinado contexto ali, eu fiz alguns destaques para esse tema que nós estamos estudando hoje. Então, fala o seguinte: esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, então, se esse é o segundo invólucro, o primeiro invólucro, então, seria o corpo, né? Então, o segundo invólucro existe, pois, durante a vida corpórea. Então, ele está falando, bom, você tem o corpo, e durante a vida corpórea você também tem o perispírito. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, as perguntas anteriores no Livro dos Espíritos falavam da característica do perispírito como o laço, aquilo que une o corpo e a alma, e aqui a gente tem mais um elemento, né? Como falava ali, é o que transmite informações entre um e outro. Então ele fala que é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, realmente algo muito importante, porque inclusive está falando que é o que permite que a vontade se expresse. Então, seguindo, para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a percepção e a transmissão do pensamento. Em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica
e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Eu fiz um recorte porque ele começa no parágrafo seguinte a falar sobre a medicina, né? Então ele está falando aqui nesse final desse parágrafo que ainda não se leva muito em conta a influência do perispírito nos fenômenos fisiológicos, porque ele em cima está dizendo é o fio condutor, é o que faz a vontade, garante a percepção e a transmissão do pensamento. Então, tem uma participação muito complexa e muito presente, né, no nosso cotidiano, até porque, então, é a forma como se conectam alma, né, espírito e o corpo. Então ele fala que tem uma influência importante nos fenômenos fisiológicos e nos fenômenos patológicos. E no parágrafo seguinte, então, ele fala que se a medicina se desse conta da importância do perispírito, esse perispírito, então, poderia ser a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis dentro dessa lógica, né, do campo da saúde. E aí, então, a gente vai pensar, né, não só na saúde física, quanto na saúde mental. É importante, então, a gente resgatar, né, outros conhecimentos, vivências, leituras, que nos lembram que o espírito, o perispírito, é plástico, é moldável, ele é impressionável de alguma forma. Então, nós deixamos, né, nossa trajetória de vida deixa marcas nesse perispírito que inclusive são impressas em novas existências, né? No novo corpo, por exemplo. Daí a possibilidade, então, de questões de natureza patológica que se manifestam, às vezes, desde a infância ou ao longo da vida, terem também a sua expressão muito contundente no perispírito, e daí uma reimpressão, né, no corpo. Então, marcas ou características do corpo físico, tendo como o seu original, digamos assim, né, a sua marca principal, a sua fonte original lá no pré-espírito. E muitas vezes em histórias que trouxemos de outras existências e, obviamente, constituindo situações que levaremos para a próxima existência. Daí a importância sempre que nós vamos encontrar nos relatos da doutrina espírita de cuidarmos do corpo e do espírito, de pensarmos nas impressões que vamos deixando ao longo da nossa existência no nosso perispírito, no nosso laço, porque o que nós deixamos impresso no nosso perispírito se reverbera, né? Vem como, de fato, uma impressão material no nosso corpo, na existência futura. Um exemplo prático, que é o que sugere, inclusive, essas últimas frases. As doenças, né? As patologias, as marcas, por exemplo, de nascença, né? Como, por exemplo, uma doença de um neonato. Muitas vezes isso tem relação com as impressões deixadas no perispírito e que se materializam, então, no corpo físico. Hoje, o nosso cuidado com o nosso corpo, hoje nós vivemos numa sociedade que preza muito o corpo, a imagem, de uma forma, muitas vezes, muito fútil. Mas dentro da nossa percepção de eternidade, cuidar do corpo, manter o peso adequado, isso não quer dizer nem ser magro, nem ser gordo, né? Ou dentro do que seja a visão de magreza ou de gordura, digamos, né? Não de obesidade, porque isso aí já não tem mais discussão, né? Existem parâmetros específicos. Mas daquilo que é saudável, isso tem relação com as marcas que nós vamos deixando no nosso perispírito. Então é importante, sim,
termos atenção quanto à nossa saúde física nesse sentido. Tem uma lógica, assim, termos atenção com o que ingerimos, mas também com o que sentimos, com o que nós alimentamos a nossa alma em termos de todos os conteúdos, não só aqueles materiais, mas aqueles de ordem material, como por exemplo a comida ou o exercício, mas também aqueles de ordem mais sutil, né, como os sentimentos que nós abraçamos, porque todas essas marcas vão ficando, né, no nosso corpo espiritual, né, que é o nosso perispírito. Bom, e aí Kardec então continua perguntando, pergunta 136. A alma independe do princípio vital? Lembra que lá naquela outra questão, ele falava que o homem é formado por três partes essenciais. Quando ele fala do corpo, ele fala que o corpo físico é material, semelhante aos animais, e onde está esse princípio vital. Então, ela está perguntando, depois ele passa a perguntar se a alma independe do princípio vital. O princípio vital, então, está relacionado ao corpo. Então, eu posso ter alma sem corpo? Né? É essa a pergunta. O corpo não é mais que o envoltório, repetimos-lo constantemente. Então, eu posso ter alma sem corpo? A alma, ou o corpo, é o envoltório da alma. Eu falo de alma quando eu falo de espírito encarnado. A gente viu lá que o corpo era a habitação do espírito. Então, o espírito é o espírito, a alma é a alma, né? Eles podem em algum momento estar dissociados. Em que momento então é esse, né? Ele continua perguntando: pode o corpo existir sem a alma? Então, se as coisas são independentes, eu posso ter um corpo sem alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Então, a alma continua existindo. Você pode ter uma alma, então, sem o corpo, né? Ou um espírito sem o corpo. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que, depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. Então, a morte do corpo rompe os laços que prendem o corpo à alma e essa o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode animar um corpo privado de vida orgânica. Então, não tem situações em que, ao nascer, o espírito, o corpo vive, né, ou permanece por algumas horinhas só. Os órgãos estão funcionando e por muito pouco tempo. Então, nesse momento, né, o momento em que as funções orgânicas realmente cessam, né, por aquela impossibilidade do corpo, a alma abandona o corpo, né? O corpo está então ali livre da alma. A gente pode pensar, fazer uma referência também nos nossos arquivos mentais aí, ao próprio processo do aborto, né? O corpo sendo formado, um espírito que passa a se ligar àquele corpo, o processo todo de vinculação do espírito a esse corpo que vem sendo formado, né? Que a princípio é um conjunto de células que vão se diferenciando com o tempo, e de repente você tem, depois você começa a ver então a formação dos órgãos, alguns, e aí ainda assim, na vida intrauterina, a própria medicina pode dizer se aquele corpo é viável ou não. Às vezes até se estabelece que não é, as mães resolvem dar continuidade àquela gravidez e a criança vive, né? Chega a ser, então, a nascer, né? Vir a termo e perpetuar ali aquele espírito naquele corpo durante um tempo, né? Do tempo que é viável para aquele corpo, que às vezes era dado, né, pela medicina como inviável, mas de fato é viável. E depois de um certo tempo, que não dura às vezes muito tempo, né, a vida se extingue e aí a alma, como ele fala aqui, né, está livre, o espírito está livre novamente.
de alguma forma abandona aquele corpo em função do corpo ser inviável para permanecer, né, como habitação daquele espírito, continuar sendo a habitação daquele espírito. O que seria o nosso corpo se não tivesse a alma? Então, Kardec vai fazendo esse jogo vai trocando as posições, pensando nessas três características, para entender de fato as suas interrelações. Então ele pergunta, né, que seria o nosso corpo se não tivesse a alma? Simplesmente massa de carne sem inteligência, tudo o que quiser, exceto um homem. O homem é formado pelos três. Né? Então ele fala, bom, seria uma massa de carne sem inteligência. Quando a gente pensa, então, nesse processo, por exemplo, de formação do corpo, a gente vai vendo isso, né? As células se multiplicando, e aí a gente vai vendo aquele amontoado, nesse caso, né? A gente poderia fazer essa comparação com o que está dito aqui, essas palavras do Livro dos Espíritos. Né? Essa massa de carne, aquelas células ainda no início, né? Aquele processo embrionário inicial, que não tem o espírito ainda ligado, depois o espírito começa a se ligar àquele corpo que vai sendo formado, né? Daí os espíritos, por exemplo, poderem relatar os processos de aborto e falarem sobre o que sentiram, porque a partir de um determinado momento esse espírito está ligado, então, já a esse corpo. E porque os combinados, né, sobre a nova encarnação são feitos com antecedência. Então, tudo bem. Então, ele vai falar que um corpo sem alma, né, é uma massa de carne, não tem inteligência. Voltando lá no Livro dos Médiuns para ver um pouco sobre essas relações, e tem o seguinte texto: o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Então, vamos fazendo essas comparações e vendo as ligações entre as coisas, né? Então, ele está falando aqui, o espírito está sempre revestido por esse envoltório vai tomando características diferentes ao longo do nosso caminho evolutivo. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Então, o perispírito vira parte integrante do espírito, como o corpo é parte do homem, que é formado por outras características, né? Outras três partes. Porém, o perispírito, só por só, então, o perispírito sozinho não é um espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Estou falando do perispírito. Então, o perispírito é o envoltório do espírito, o corpo é o envoltório dessa outra unidade aí de espírito, de perispírito, mas a sede do pensar, da característica e tal, está no espírito. Então, o perispírito, ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento da sua ação. Então, ele diz ali que o corpo é para o homem, como nós conhecemos, né? E aí o homem é genérico, né? O homem e a mulher, é o agente, é um instrumento da ação do espírito. Se eu tenho um corpo sem espírito, eu não tenho ação. Então, por isso a resposta dos espíritos é um monte de carne, são coisas, são células, né? É matéria orgânica, mas não é o homem, porque falta então essa ação, né? Falta essa capacidade de movimento, de interação, falta a sede então da inteligência, que é o espírito. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes, então eu posso ter um espírito ocupando ou comandando dois corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. E faz uma recomendação: ver o Livro dos Médiuns, no capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. Então, no Livro dos Médiuns, o que se fala a respeito disso é que, corroborando a resposta dos espíritos, um espírito não ocupa dois corpos diferentes, mas o espírito pode se deslocar. Então, diz o seguinte, por exemplo, no item 119.
Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como o de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais, pelas mesmas causas que hemos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade. Esse fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. A gente sabe das histórias de Eurípides Barçanufo, por exemplo, né, que era visto, né, dormia na escola, por exemplo, e era visto fazendo um parto em um outro lugar da cidade. Então, é o mesmo espírito. Ele não está ocupando, né, como fala ali, dois corpos diferentes. O corpo está em um determinado lugar, há uma ligação fluídica, né? Você fala daquele fio que liga o perispírito ao corpo, e o corpo, o espírito, esse conjunto, né? Perispírito e espírito distanciado, né? De alguma forma, como ele usa a expressão, isolado do corpo, pode ser visto num outro lugar e pode ser até tangível, mas não é um espírito ocupando dois corpos. O corpo está num lugar, o espírito está agindo no outro e podendo ser visto no outro, mas não ocupando dois corpos diferentes. O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? A alma, o princípio da vida material. É uma questão de palavras com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Então, assim, essa confusão de palavras, os espíritos respondem, se são vocês que fazem, vocês têm que se organizar e se orientar com as palavras que vocês usam. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Os espíritos respondem, não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras, porque não tendes uma palavra para cada coisa. Então, esse é um problema de vocês, se vocês não se entendem. Mas aí tem uma nota, diz o seguinte, o vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. E nessa acepção se pode, com acerto, dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo, que foi o que foi dito na pergunta, né? Essas últimas palavras, essa coisa de emanada do grande todo, indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Essa ideia, de algum modo, exclui a de um ser de nenhum modo, exclui a de um ser moral. Isso não tem problema nenhum você pensar na independência do espírito, nas suas características, sabendo que tem uma fonte divina. Distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. Então, não tem problema ter saído do grande todo, né, do grande todo, do ser universal e conservar uma independência a partir dessa separação. A esse ser, igualmente, se dá um nome de alma, e essa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Bom, nesse apanhado geral que nós fizemos, eu acho que vale ficar, né, o entendimento de que o homem é composto pelo corpo, pela alma, que é o espírito que habita esse corpo, e pelo perispírito, que guarda grandes questões, né, para o presente e para o futuro,
já que nós buscamos compreender cada vez mais o nosso papel e nossas capacidades de interação nessa existência, né, como espíritos imortais. Até o próximo estudo.